Bom dia, galera. Vim aqui gravar nossa primeira aula de REST da TOE e estou aqui falando um pouquinho para você também sobre REST, sobre como funciona o REST, o JSON, como o REST da TOE trabalha com essas coisas. Vou dar uma aula bem legal para vocês, para nossa introdução ser bem produtiva, para que todos que assistirem já consigam, na nossa próxima aula, desenvolver um servidor REST da TOE para a gente poder começar as nossas aplicações em grande escala. Primeira coisa que eu vim aqui falar com vocês é desmistificar alguns mitos. Primeiro, sobre o RESTful. Segundo, sobre o DataSnap. Terceiro, sobre o próprio REST da TOE. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar para vocês o que é REST. Então eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês, entendeu? Que o REST ele é um conceito de objeto que ele foi desenvolvido por um dos criadores do HTTP e ele usa até parte do HTTP, que é a parte das requisições, ele usa os métodos, o POST, o GET, o PUT, o DELETE, mas o REST ele é um servidor sem estado. Então eu vou ler para vocês, para que vocês mesmos façam a própria interpretação de vocês. Então vamos lá. O que é REST? Um protocolo cliente-servidor sem estado. O que isso significa? Cada mensagem HTTP contém toda a informação necessária para compreender o pedido. Isso se resume a, quando você faz uma requisição, toda a informação necessária para aquela requisição tem que ir naquele pedido. O servidor vai processar aquela requisição, devolver, não vai salvar cookies, não vai salvar sessão, não vai fazer nada disso, que é o que torna o REST realmente rápido, porque ele consome menos recursos do servidor, evitando a complexibilidade e os memory leaks, como acontece com os concorrentes. Então vamos lá. Como resultado, nem o cliente nem o servidor necessitam gravar nenhum estado das comunicações entre as mensagens, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Então não há sessão, não existe sessão em full REST. Então quando você vê sessão em DataSnap, DataSnap não é full REST. Isso que tentam pregar para vocês é uma mentira, que pode ser desvendada simplesmente lendo o princípio básico do próprio full REST. Na prática, muitas aplicações baseadas em HTTP utilizam cookies e outros mecanismos para manter o estado da sessão. Algumas dessas práticas, como a reescrita de URLs, não são permitidas pela regra REST. Por quê? REST é isso, você envia e devolve. Como você devolve o dado é na resposta do servidor. Isso é REST. Em REST nós usamos POST, GET, PUT, DELETE e acabou. Isso é full REST. Então, qualquer implementação longe disso já não é mais REST. Então, agora entramos no DataSnap. O DataSnap ele não é full REST. Por quê? O DataSnap ele nasceu no Delphi 4 de duas tecnologias que a Borland na época adquiriu, que foi o Corba, que hoje é o Midas, e o VisBroker, que hoje é o WebBroker, que somente mudaram de nome. Na época ainda não existia o REST. Então essas tecnologias eram tecnologias deles para poder usar a conexão entre banco de dados via internet. Só que essas tecnologias elas não eram stateless. Quem usou DataSnap na época sabe que essas tecnologias elas requeriam live connection. Então se caísse a conexão, já dava bug, né? Isso daí, o que eles fizeram com o advento do REST e as melhorias das linguagens de programação, futuramente eles foram implementando o REST DataSnap, que na verdade é como se fosse um Java que a Microsoft alterou na época e foi processada por isso. Por quê? Porque fugiu dos protocolos originais base. E eles não vão ser processados, mas estão pagando pelo preço por isso. Por quê? Qual é o preço de você criar as sessões? É como eu falo, você criar as sessões no servidor, você simplesmente vai aumentar o tráfego do servidor de disco,
que é o acesso a disco do servidor, vai aumentar a complexibilidade, vai ter que ter uma coleta dessas sessões em aberto e essas coisas que fazem gerar os memory leaks e os problemas que temos nos concorrentes, que usam esse tipo de operação. Porque o full rest define, não é gravado o estado da conexão. Então, não há isso. Não existe callback em full rest, porque a sessão não está conectada, então você não tem a ligação direta entre o servidor e o cliente. Então não existe callback. Não existe callback, não existe session, não existe nada disso em full rest. Nós seguimos o rest justamente por isso, porque devido aos problemas que existem no concorrente e a complexibilidade do componente, aí eu entro na parte REST Dataware. Eu estudei muito os protocolos e a coisa toda e vi que se seguir o padrão original, você vai obter um bom resultado, justamente porque ele é um padrão simples. O RESTful é simples. O RESTful diz que você deve enviar a requisição, processar, devolver e acabou, liberando os recursos do servidor para novas requisições, tornando o servidor muito menos guloso de dados e mais rápido nas suas respostas, porque ele acessa diretamente a memória. Então, explicado isso, o REST Dataware ele foi uma abstração do protocolo. Como foi feita essa abstração? Pensando que o conceito REST é aquele dali, aí entra a aplicação do programador. Nós hoje temos o JSON. O que é o JSON? O JSON é uma string com um modelo de dados definido. Então é o que nós chamamos de modelo de pacote. O JSON é somente um modelo de pacote para troca de informação. Mas essencialmente todo JSON é somente uma string. Então dentro dessa string contém os detalhes de como são tratados campos, matrizes, que são os arrays, mas essencialmente tudo são strings. E essas strings têm definições. E quem transforma essas definições em objeto não é o JSON, é o parser de JSON, que é uma classe que a linguagem vai ter para poder realizar essa operação e transformar em objetos para diminuir a complexibilidade do programador em ler determinado pacote. O REST Dataware ele é totalmente REST JSON. A única diferença é que no REST Dataware nós já temos modelos de JSON preparados para trafegar com dados muito reduzidos para os pacotes serem pequenos. Além do REST Dataware, adicionar a compressão de dados a nível de protocolo, para você poder conseguir diminuir esse pacote em string para poder transportar esse dado. Então nós já adicionamos no REST Dataware as coisas necessárias para transformar o nosso servidor, além de ser rápido na resposta, em rápido na transmissão do dado. Com isso, ele é totalmente full REST, JSON e 3 camadas. O que é 3 camadas? Estou desmistificando também para vocês. 3 camadas é toda aplicação que necessita de uma terceira camada para realizar a operação por ela. Isso é 3 camadas. Quando você não necessita dessa aplicação, você tem um modelo cliente-servidor, que é 2 camadas, que é quando a sua aplicação acessa diretamente o recurso que ela precisa. Isso é uma aplicação 3 camadas. Uma aplicação 3 camadas, ela precisa de um servidor para acessar. A 2 camadas fala direto do recurso. Então, quando você tem uma aplicação 2 camadas numa rede interna, quando você acessa um servidor Firebird através da sua aplicação, você vai falar direto no Firebird. Você não está falando com uma terceira aplicação para falar com o Firebird. 3 camadas é justamente essa terceira camada. Então, o REST Dataware ele tem um servidor 3 camadas, que dentro dele tem os componentes servidores do REST Dataware, que são esses componentes. Esses componentes servidores e cliente do REST Dataware, eles já têm toda a regra REST e JSON do REST Dataware para você, programador, somente precisar de se preocupar com a mecânica RAD 2 camadas da sua aplicação. Você não deve ficar se preocupando em gerar JSON, e fazer JSON, e mandar JSON, receber JSON, alimentar dataset, receber de dataset, porque essas coisas o REST Dataware já faz por você. Então é simplesmente colocar um componente e funcionar. Então eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o servidor REST Dataware. Um servidor REST Dataware,
ele pode ser de dois tipos. Três, né, na verdade, mas dois são idênticos, então só muda a extensão. Vamos lá. Dos três tipos possíveis, considerados dois por mim, mas são três, tá? Vou explicar o porquê ali na frente. Esse é um servidor, esse daqui, que é um componente servidor de REST Dataware, que ele já tem tudo. Ele tem um protocolo HTTP, que ele é um servidor de HTTP completo, além da mecânica completa REST-JSON do REST Dataware. Então, quando você cria um servidor usando este componente, que é o REST Service Pooler, você não precisa de um Apache para poder consumir esse serviço por HTTP. Você não precisa de um IIS da Microsoft para poder consumir esse recurso, porque esse componente já é um servidor HTTP e REST Dataware juntos, no mesmo componente, com todas as propriedades que vocês podem acessar aqui do servidor para poder levantar um servidor. Lembrando que todos os servidores REST Dataware, eles têm a nível de protocolo compressão de dados e encodificação de strings, além de trabalhar melhor com o padrão ASCII. Poxa, mas hoje o mundo é Unicode. E por que vocês trabalham ASCII? Aí eu vou explicar a vocês a diferença. O Unicode ele grava 2 bytes e o ASCII um só. Ah, mas aí você perderia os caracteres especiais. Não. Isso daí é tratado com essa propriedade, codificação de strings. Essa propriedade ela foi feita justamente para resolver a compatibilidade entre o ASCII e o Unicode. Então, o ANSI e o Unicode, eles são compatíveis graças a essa propriedade. Por quê? Porque essa propriedade, quando ligada, todas as strings processadas no servidor são codificadas em base 64 para serem enviadas para o cliente. E no cliente elas são decodificadas no próprio cliente do programa. Então ele vai usar o Unicode padrão do sistema operacional para decodificar aquele base 64. Assim eu posso transportar uma string que ela originalmente é Unicode, que ela vai ser codificada em base 64, transportada como ASCII, do outro lado decodificada novamente para Unicode. Essa propriedade, Data Compression, é a que faz o resultado dos dados aparecerem para vocês quando vocês fizerem uma requisição em HTML em formato hexadecimal. Por quê? Porque a compressão dos dados é feita a nível binário. Então eu pego a string nível binário, comprimo e depois transformo em hexadecimal para mandar o dado. Caso vocês forem consumir navegador, é só desligar essa propriedade que os dados vão aparecer de forma texto normalmente. Mas mantenham a codificação de string para as strings estarem codificadas corretamente. Então, esse é um servidor completo HTTP REST Dataware, que essa aplicação servidora de exemplo já atende normalmente as funcionalidades de um servidor para componentes DBware e para eventos no servidor. Então, se você quiser somente levantar essa aplicação, você pode, sem precisar de nem criar um servidor. Porém, estou explicando a mecânica básica. Então, aqui é um servidor standalone REST Dataware. Esse componente é para servidores CGI e ZAP, por isso que eu falei que são dois, mas na verdade são um. Porque aqui estão dois servidores prontos, que é um CGI e o ISAP. A diferença entre o CGI e o ISAP, que é o que faz a mecânica básica do componente ser a mesma. A única diferença entre o CGI e o ISAP é que o CGI ele é um executável hospedado no servidor, que a cada requisição esse executável ele é carregado e descarregado da memória. E o ISAP não. O ISAP é uma DLL que fica hospedada num servidor que suporte ISAP, que essa DLL ela é carregada na memória. E aí o servidor pode fazer controle de sessão dessa DLL, fazendo controle de cache para carregá-la uma vez só. Porém, essas coisas, como eu disse, são coisas que quebram o protocolo e que podem prejudicar o seu programa. Pode adquirir velocidade em umas coisas e prejudicar em outras. Então isso depende de você escolher. E no REST Dataware, eu já tenho essas duas aplicações, inclusive configuradas para serem usadas no Apache com debug.
para você poder debugar e testar essas aplicações. Então, eu vou configurar agora nesse momento para vocês, eu vou retirar a compressão de dados das aplicações CGI para demonstrar para vocês em uso no navegador o consumo delas, para que vocês possam ver o resultado disso daqui. Eu vou compilar os dois, eu vou compilar o CGI, que ele vai já colocar na pasta de funcionamento, e vou compilar o nosso ISAP, para que todos possam ver em debug, ok? E vou levantar um servidor de teste para mostrar a vocês em funcionamento. Vou levantar em debug. No nosso Delphi aqui, o projeto já está parametrizado para levantar o Apache quando ele está em debug. E eu vou postar no grupo para vocês o meu arquivo pré-configurado do Apache para vocês usarem. Normalmente vou levantar aqui. Esse Apache está com os dois serviços hospedados testando. Então primeiro eu vou testar uma resposta do nosso CGI. Tá aqui, ó. Echo Puller. Vejam que traz para você um JSON do hash DataWare consumido do serviço de vocês. Ok? Tá aqui a resposta. Então, eu vou fazer agora um outro. System Time. Esse é o nosso novo evento. Deixa eu ver aqui se eu não coloquei com Y, que eu costumo colocar com Y. Tá aqui. Como está aqui no nosso servidor, o nome certinho é Server Time. Aqui, ó. O nome do nosso evento, criado no servidor. Vou consumi-lo e está aqui. Vejam aqui, respondido. Esse é o JSON de resposta, criado pelo hash DataWare com o parâmetro de objeto, que eu vou explicar para vocês. Vejam que é totalmente REST, né? E aqui está o Unix Datetime, que eu vou mostrar para vocês, ó, num conversor online. Aqui online. Vejam que eu vou colocar aqui Submit e está aqui nossa Unix Datetime. Ok, galera? Bom, consumi o CGI, não consumi? Mas agora eu vou consumir o nosso ISAP. Então, vamos copiar só o nome do nosso evento. Tá aqui. Vou pegar o nosso ISAP. Vou consumir o mesmo evento. E vejam que é o mesmo resultado. Porém, como vocês vão ver, essa é a mecânica básica do JSON. Mas o hash DataWare vai abstrair tudo isso para vocês. Eu estou mostrando para vocês justamente para vocês virem que o hash DataWare é totalmente REST e JSON. Vejam que é totalmente REST, JSON a informação. Ok? Agora, vou parar o debug e vou mostrar para vocês como foi construído aquele evento ali, o Server Time. E vou mostrar para vocês como usar via RAD o hash DataWare. Que vocês vão ver que aquele recurso que eu mostrei via HTTP, nada daquilo é usado via hash DataWare, porque ele é todo visual. Então vocês vão ter todos esses recursos usando via RAD, com um clique. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro sobre aquele evento, o Server Time. Ah, mas todo mundo chama de método, por que você chama de evento? Eu vou explicar por que eu chamo de evento. No conceito do hash DataWare, vejam que aqui eu tenho o Service Puller. Esse Service Puller, no onCreate do servidor, se vocês olharem, vocês vão ver esse método aqui, ó. Server Method Class. O que é o Server Method Class? Toda requisição feita por um cliente em hash DataWare, qualquer requisição, tá? Ele vai criar essa classe de método aqui para trabalhar com ela na memória para aquele cliente. Então, quando você fizer uma requisição, ele vai criar essa classe aqui. Que classe é essa? É um data module de REST DataWare que você vai botar componentes dentro dele. Que quando você fizer aquela requisição lá do client, ele vai criar esses componentes aqui para você trabalhar com eles naquela requisição. Então eu vou mostrar para vocês
aquele server time. Como foi construído aquele server time? O REST Dataware ele tem dois componentes básicos para você criar eventos no servidor. Esses eventos são procedures que são criadas no servidor, que elas podem resultar dados ou não, que vão ser executadas no servidor e transmitido alguma coisa para o cliente da aplicação que requisitou aquele evento. Então, um exemplo, eu quero saber a data e hora do meu servidor. Eu vou criar um evento no servidor, igual foi criado aqui, que é o evento Server Time. Vou apagar aqui, vou criar para todos virem a criação de evento. Então eu vou criar um evento no servidor para quando o cliente requisitar esse evento Server Time, ele responder para o meu cliente a data e hora do servidor. Vamos criar esse evento. Esse Server Events ele fica no Data Module do REST Dataware. Então toda requisição que for feita do cliente vai criar esse Data Module com todos esses componentes dentro, que eu vou explicar todos eles para vocês. Então agora eu vou isolar a parte de eventos. Vamos requisitar a data e hora do servidor. Vocês vão vir aqui na paleta REST Dataware Service, colocar aqui dentro desse Data Module um Server Events. Vamos criar um evento, vocês vão vir aqui em Eventos, novo evento. Vou dar um nome a ele, Server Time, ok? Server Time. Vou criar os parâmetros desse evento. O que são os parâmetros desse evento? Eu quero resultar um valor lá para o meu cliente. Então, vou criar um parâmetro de resultado lá para o meu cliente. Eu quero receber parâmetro de um cliente. Eu vou criar o parâmetro aqui. Então, agora nós vamos criar um parâmetro só, que é o resultado. É onde eu vou mandar a minha data e hora do servidor para o meu cliente, ok? Então, vamos criar esse parâmetro. Eu vou criar um parâmetro que o nome dele vai ser Result. Então, result, de resultado. Existem três tipos de direção de parâmetros. O que são essas direções? É justamente se esse parâmetro ele somente vem do servidor, do cliente para o servidor, são os parâmetros de entrada, é o parâmetro que o cliente vai mandar para mim. Um exemplo, eu mando um CNPJ para consultar alguma coisa do servidor. Esse parâmetro é somente de entrada, porque eu não vou precisar de alterar esse CNPJ e mandar de volta para o cliente. Ele somente foi recebido do cliente para o servidor. Então ele é um parâmetro de entrada. Parâmetro de saída é o parâmetro que o meu servidor vai responder para o seu cliente. Então, um exemplo, o nosso parâmetro result ele vai ser de saída. Por quê? Porque o meu servidor somente vai mandar um valor para o meu cliente. Ele não está recebendo nada através desse parâmetro. Ele só vai retornar. E tem esse outro tipo, que ele é de entrada e saída. O que é o de entrada e saída? É quando você manda alguma coisa para o servidor e ela pode ser alterada e devolvida para o cliente naquele mesmo parâmetro. Exemplo disso, eu vou mandar uma situação para o servidor. O meu cliente está em aberto. E eu mando um CNPJ. Aí eu consulto aquele CNPJ no servidor e quero receber o novo estado desse cliente. Eu posso devolver por esse parâmetro de entrada e saída. Então, nesse momento agora, nós vamos usar o parâmetro de saída como foi explicado. Porque esse parâmetro ele simplesmente vai receber no meu cliente um retorno de dados do servidor. Quais são os tipos de dados possíveis para esse parâmetro? São todos esses aqui. Vocês podem escolhê-los, tá? Eu vou escolher um parâmetro datetime, que é o parâmetro que nós iremos usar para receber. Ok? Criei meu parâmetro. Criei o parâmetro? Criei. Mas o que esse parâmetro vai fazer? O que esse evento vai fazer? Como eu vou trabalhar esse evento no meu servidor? É muito simples, por isso que o nome desse componente é Server Events. Esse evento aqui, Server Time, ele tem um evento, que é esse daqui, OnReplyEvent, que é quando eu vou responder à requisição do meu cliente. É só vocês darem 2 cliques aqui e escreverem o código que vocês querem escrever. No nosso caso, eu estou fazendo o quê? Verificando se esse parâmetro result existe. Se ele existe, eu estou passando a data e hora dele de volta para o meu cliente. Nada mais. Vocês não precisam de passar JSON, não precisam de passar nada, porque essa variável DW parâmetros do REST Dataware, ela já faz toda a mecânica. Então ela vai transformar esse asDateTime em JSON e vai transportar o JSON como vocês viram no resultado HTTP. Então, eu vou deixar a minha compressão ligada. Vejam que o código aqui,
Quando eu fizer a requisição da server time no cliente, eu vou rodar esse projeto, ok? De servidor. Vou agora para o cliente, para vocês virem isso funcionando. Vamos fazer funcionar, ok? Vou clicar aqui na aplicação cliente do REST DataWare e vou dar uma breve explicação sobre os componentes. Aqui estão. Este é um cliente do REST DataWare. Se vocês olharem, ele está dividido em duas partes. Esses dois componentes e esses aqui. Esses outros componentes vão ser explicados depois, que são os componentes DBWare. A nossa aula hoje é concentrada nos componentes de acesso ao servidor. Então, esses são os componentes de acesso. Primeiro é esse daqui, Client Pooler. O que faz o Client Pooler? O Client Pooler ele é um cliente de TCP/IP para poder falar com os componentes Service Pooler ou CGI. Esse componente que vai fazer requisição com o REST DataWare e vai enviar um conjunto de instruções do REST DataWare para o servidor. Então ele é o intermediário entre o nosso componente Client Events. Esse componente Client Events é o componente que completa o nosso componente Server Events. Então esse componente Client Events aqui, ele tem uma lista de eventos do servidor. Ah, mas eu preciso de criar esses eventos nele, igualzinho está no servidor para enviar? Não, você não precisa de fazer isso. Como que você vai fazer isso? Simplesmente assim. O Client Pooler é o componente que acessa o servidor, ok? Então no seu Client Pooler ele tem que estar configurado para poder falar com o seu servidor. Então você tem que configurar o host para dizer aonde está o servidor, o password do web service, o username do web service, a porta do web service. O que são esses dados? São os dados do nosso servidor REST DataWare de autenticação no serviço REST DataWare, que é o serviço que está nessa porta aqui. São esse usuário e senha e essa porta. Essa parte de baixo é a parte que o REST DataWare vai falar com o seu banco de dados. Então, como eu não vou falar com o banco de dados nessa aula, nos concentraremos somente na porta do serviço, no usuário e na senha do REST DataWare, que são essas configurações básicas aqui que estão no nosso componente Client Pooler. O nosso componente Client Events está ligado ao componente Client Pooler. Então, quando ele está ligado ao componente Client Pooler, é só eu clicar em Get Events, que ele já foi no servidor e buscou aquele evento que nós criamos no servidor, trouxe os parâmetros que você criou no servidor. Vejam que ele traz todas as definições que foram feitas no servidor. Beleza? Então aqui nós requisitamos a lista de eventos que estava no servidor. Ok? Ok, mas como eu faço para executar aquele evento no servidor? Essa aplicação teste já tem isso para você aqui, é esse botão, Server Time. O Server Time ele é muito simples. Aqui está informando as configurações de onde está o servidor, se tem compressão de dados e se está usando SSL. Mas a parte de eventos é muito simples. Ela se faz somente com essas duas linhas de código. Uma, Create DW Params. É uma procedure do Client Events para ele poder pegar a partir desse evento que está na lista, que a gente pegou anteriormente com aquele get, ele pega esse evento e cria uma lista de parâmetros de REST DataWare, que são aqueles parâmetros especiais que eu expliquei para vocês, que leva toda a mecânica JSON, que tem as propriedades e eventos, todas essas coisas. Então, aqui quando você cria o DW Params desse evento que nós vamos executar, você abaixo somente vai enviar esse evento. Então, exemplo, a próxima linha é Send Event, o nome do evento que está no servidor, o DW Params, e essa variável vai me retornar se teve erro ou não. A próxima linha de baixo está dizendo, não teve erro? Beleza. Vejam que aqui eu somente estou pegando o valor da result, que é o parâmetro que foi criado no servidor, transportado pelo REST DataWare, e você não viu nada de JSON. Por quê? Porque o DW Params fez toda a mecânica para você. Então você só vai trabalhar com os tipos que você já conhece. Vejam aqui que eu estou usando value, mas eu poderia usar ponto as datetime.
E agora eu vou mostrar isso em funcionamento para vocês verem toda a mecânica. Vejam que em funcionamento o REST Dataware ele é muito simples. Vou executar o botão que está neste host, nessa porta, usuário e senha, compressão, server time, e vejam que já foi executado no servidor o nosso evento. Vejam aqui o resultado daquele nosso evento que foi escrito naquele códigozinho no data module do REST Dataware, que é esse código aqui, ó. Now. Somente isso. Você somente passa a data e hora de retorno e já obtém o resultado em REST Dataware, sem precisar de saber REST nem JSON. Essa é a premissa do REST Dataware para vocês. Então, repetindo, vejam aqui, ó, server time, tá aqui, ó. Se eu apertar 10 vezes, vocês vão ver que a hora vai passando. Por quê? Porque é a hora do nosso servidor que vocês estão recebendo aqui no nosso evento de REST Dataware. Então, resumindo para vocês, o REST Dataware ele é um servidor totalmente RESTful, totalmente JSON, mas totalmente transparente para você, programador, usar, de forma que você não precise de saber todas as nuances do REST-JSON para usar REST-JSON, porque nós fazemos tudo isso para você. E aí, fica para vocês aqui a nossa aula de hoje, falando bastante sobre REST-JSON. Mostrei para vocês aqui alguns exemplos. A nossa próxima aula eu vou para instalação, configuração, vamos configurar o Apache, instalar o Apache, instalar o REST Dataware, configurar o REST Dataware, criar um servidor, criar um cliente de métodos, que são os eventos, como vocês viram, para depois nós irmos para os componentes DBWare, que é o nosso grande diferencial do REST Dataware, a simplicidade. Tudo que é simples, nós temos para ajudar vocês. Espero que tenha atendido as expectativas dessa aula, espero que gostem, deixem o like aí nas nossas aulas, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Valeu!